Olá, meu nome é Gabriel Medeiros e, juntamente com Miguel Lucas, irei apresentar o trabalho final de análise de sistemas lineares, teoria e laboratório. Esse trabalho consiste basicamente em aplicar técnicas de controle para controlar um sistema de braço flexível sob efeito de gravidade e atrito. Aqui está o índice, que mostra o que será abordado nessa apresentação. Bom, o sistema pode ser visto nessa figura e o objetivo é controlar a posição da carga útil, θt. Esse é um sistema de 4 estados, θt e a sua derivada, θm, que é a posição do motor e a sua derivada, e ela é regida pela dinâmica da equação 2, em que o f de x é dado por 3 e g de x por 4. Já as equações 5, 6 e 7 se referem a algumas variáveis presentes em f de x e g de x, e a equação 8 mostra que a saída do sistema será apenas o primeiro estado, θt. Aqui está a descrição das variáveis das equações, bem como seus respectivos valores adotados. Bom, a figura mostra a resposta de θt em malha aberta, que tem comportamento subamortecido, onde o ponto de equilíbrio adotado foi de 0,1 radianos, e a amplitude da variação sobre o ponto de equilíbrio de cada degrau, em torno desse ponto de equilíbrio, é de 0,09 radianos. E o traço pontilhado é o sinal de controle. Bom, foi feita a linearização do sistema em torno do ponto de equilíbrio, por meio do cálculo jacobiano, chegando nesse espaço de estados dado por 9. E utilizando a biblioteca control, foi feita a passagem de espaço de estados para a função de transferência, dada por TES. Com base na resposta ao degrau do sistema não linear, foram tirados os parâmetros do transitório, obtendo o modelo dado por 12. E essa figura compara a resposta dada pela função de transferência do modelo e pela função de transferência do sistema linearizado. Observa-se que as respostas diferem apenas no transitório, mas apresentam o mesmo tempo de pico e o mesmo máximo sobre sinal. Então, essa tabela compara os parâmetros do transitório do sistema não linear com o do modelo. Olhando para essa tabela, pode-se dizer que o modelo representa muito bem a dinâmica do sistema, uma vez que os parâmetros do transitório deram muito parecidos. Entretanto, isso não é verdade, pois como pode ser visto nessa figura, a dinâmica do modelo difere da dinâmica do sistema não linear. Como o tempo de pico e o máximo sobre sinal são os mesmos para o sistema não linear e para o modelo, o zeta e o ômega n calculado também foram os mesmos, pois eles são calculados em função do tempo de pico e do máximo sobre sinal, para um sistema de segunda ordem. O problema é que o sistema não é de segunda ordem, é de quarta ordem, e como pode ser visto na figura, não foi razoável aproximá-lo para um sistema de segunda ordem. Essa figura mostra o lugar das raízes projetado para variar apenas um ganho proporcional que atendesse a um tempo de acomodação da malha fechada 25% do tempo de acomodação da malha aberta. Porém, não foi possível atender essa condição, então foi proposto um controlador PD inicialmente, adotando Kp igual a 0,1 e avaliando o LGR para KD, e ainda assim não foi possível passar por pontos de interesse do projeto utilizando esse LGR. Bom, então, como discutido anteriormente, um controlador do tipo PD ainda assim não consegue atender especificações de projeto que a gente tem interesse. A gente consegue ver aqui que ele é muito semelhante ao somente proporcional, tem polos aproximadamente aqui em menos 20, e dois polos dominantes muito perto de zero, que tem a parte imaginária bem grande, né? E por isso deixa o sistema muito oscilatório e lento. A diferença aqui é que esses polos aqui em menos 20, em dado algum valor de KD, eles assumem parte complexa diferente de zero. Então, para resolver isso, a gente usa um controlador do tipo PD, porque daí eu consigo colocar dois zeros aqui, e se eu colocar esses zeros em cima desses polos, eu anulo o efeito deles e mudo o meu LGR de uma forma que traz pontos de interesse para o projeto. Né? Então, para fazer isso, a gente usa a expressão do PD escrita dessa forma aqui, de modo que a gente varia só o KD e a gente sabe onde a gente quer colocar esses dois zeros. Então, observando aqui a função de transferência do sistema, eu consigo ver que ele tem dois polos perto de menos 20, que seriam esses dois aqui, né? E uma quadrática. Então, esses dois aqui só podem estar sendo gerados por essa quadrática aqui. Então, essa expressão aqui vai ser justamente essa. Então, eu escrevo meu controlador dessa forma. E a partir disso, eu consigo fazer o lugar generalizado para o parâmetro KD, né? Porque essa expressão que eu já tenho. Então, fazendo isso, eu chego nesse LGR aqui. Então, o Python ele gerou aqui de forma errada, de cor diferente, mas isso aqui, na verdade, é um lugar só, um, né? E que também é um só. Então, tem um polo que vai para cá, outro que vai para cá e outro que vai para cá. Né? E observando aqui, deixa eu apagar aqui. Observando esse ponto aqui, ele está mais ou menos em menos 5, menos 6, né? Que está dividido em partes iguais aqui embaixo. Então eu sei que se eu alocar os polos mais ou menos aqui no limite da onde as acidutas se encontram, eu vou ter alguma coisa lá para mais ou menos
menos 6. Né? Então, eu escolhi o valor de KD, usando o LGR, como sendo 0.0325. Né? Isso brilha no polo do tipo menos 5,96, mais ou menos 5,44J. Com isso, o fator de amortecimento ficou próximo de 0,73, porcentagem de overshoot ficou próxima aos 3%, e o tempo de acomodação ficou ali perto de 0,7 segundos. Né? Então ficou um polo mais ou menos aqui, outro mais ou menos aqui, e um mais ou menos por aqui. Esse outro aqui, ele não fica desprezável. Ele não fica tão grande assim para poder ter o efeito desprezado. Bom, então, com o valor de cada escolhido, a gente consegue achar KP e KI utilizando essa relação, né? E esses coeficientes aqui a gente tinha lá da função quadrática que a gente usou. Aqui eu tenho a resposta do sistema em malha aberta e malha fechada, do sistema não linear, e a gente consegue ver que ele atendeu a especificação, né? Tem um comportamento um pouquinho diferente do que seria o esperado, que ele sobe um pouquinho e depois desce, mas isso é porque, como a gente linearizou o sistema, tem coisas que não foram consideradas, né? No caso das não linearidades. No entanto, o sistema consegue atender bem o que foi o propósito dele, né? Para o que ele foi projetado. Consegue atender bem as especificações que a gente queria. Bom, quanto a índice de desempenho, foram todos bem razoáveis. O índice IAE ficou em 0,14, o ITAE 1,51 e o RMCM ficou em 0,0172. Todos bem razoáveis. Aqui eu tenho a resposta do sistema linearizado em malha fechada, né, para uma entrada integral. Como o sistema tem um integrador no ramo direto, para entradas integral veio em regime permanente a zero, que é o que a gente verifica nessa imagem aqui. Além disso, a gente verifica o tempo de acomodação perto ali dos 0,7 segundos e o overshoot de mais ou menos 3%. Mais ou menos não, né? Aproximadamente 3% aqui. Para entradas em rampa, como sistema do tipo 1, em regime permanente o erro é constante. Então, a gente obteve aqui 12,27% de erro para uma entrada em rampa. Quanto aos diagramas de Bode, analisando o diagrama de Bode de malha aberta, a gente percebe que ele tem cara de ser um sistema subamortecido, devido a esse pico aqui que ele dá, né? Além de que o sistema, perto dessa frequência aqui de 10 Hz por segundo, ele começa a atrasar bastante a saída, né? Ele está defasando em menos 180. Já em malha fechada, o sistema parece mais uma primeira ordem. Além de que ele está atrasando menos a saída, né? Antes que estava aqui menos 180, em malha aberta, em malha fechada tem menos 90. A gente até consegue observar uma pequena oscilação aqui na resposta temporal, mas é tão pequena que visualmente no bojo não dá para perceber. Isso ficaria por aqui, né? Então, quanto a aproximar o sistema por uma segunda ordem, a gente viu lá no começo que não ficou muito legal a comparação das respostas, e isso se dá porque até quando a gente lineariza o sistema, o modelo que a gente obtém é de quarta ordem. Então, já é de se esperar que aproximar por uma segunda ordem não vai funcionar muito legal. O sistema de segunda ordem não consegue capturar completamente a dinâmica do sistema não linear. Bom, então esse foi o nosso trabalho. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.